Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Glória a Jesus. Deus é fiel, irmãos. A unção forte aqui. Uma unção muito forte aqui. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Repete comigo: porque já, mais forte, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aleluia. E como sua cabeça, Pai, eu ministro sobre a vida deles, que o Senhor faça com que todos nós entendamos aqui hoje e possamos compreender a profundidade da sua palavra. Abra o coração dos seus filhos. Abra o coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre a força secreta do diabo. Ouviu? Esse é o tema da pregação. A força secreta do diabo. Abre agora a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Mateus, se eu ver aqui. Abra Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. E eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Repete comigo: e sobre toda a força do inimigo. Então presta bem atenção aqui, porque nós vamos falar hoje sobre a força secreta do inimigo. Que força que ele tem? Qual o tamanho dessa força? Qual o poder dessa força que o diabo tem? Essa força é dada a ele através das mortes, através dos sacrifícios de crianças, de matança de animais, através de rituais de magia. Essa força é dada ao diabo através das brigas dentro de casa, das discussões, da desunião entre os filhos e os pais, a desunião entre os casais. É a força que o diabo tem. E quando digo força, ele se opõe contra os servos de Deus. O diabo, ele se opõe porque alguém está dando legalidade a ele de agir. Você viu que Jesus, ele faz uma declaração que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre a força do inimigo.
Então Jesus aponta que o diabo ele tem uma força. E a força quem dá a ele são os homens. São os homens. Porque o diabo ele ficava de dia e de noite acusando o ser humano. A pessoa morria, levava para o inferno. Morria criança, levava para o inferno. Morria adolescente, levava para o inferno. Por quê? Porque o diabo ele tinha um poder dado do homem a ele. Adão entregou a Satanás esse poder. Do diabo dominar a terra, dominar os homens, dominar as famílias, destruir lares, receber sacrifício de animais, sacrifício de ser humano. Foi dado a ele esse poder. Então essa força que o diabo imperou, essa força que foi delegado a ele, que ele recebeu do homem, até os dias de hoje, ele mata, rouba, destrói, por causa da brecha do homem. Então Jesus ele declara aqui que aquele que acusava os irmãos de dia e de noite, e eu vou dar algumas passagens aqui para você ver que o diabo ele acusava as pessoas, ele acusava as famílias. Quando ele viu os casais em dissensão, brigando, quando ele viu os filhos rebeldes, ele acusava aquela família. Quer dizer, o próprio diabo incitava o homem ao homem se autodestruir, o homem se vingar. Ele mesmo incitava a mente do homem, era aquele mesmo que acusava o homem. Está compreendendo isso? O diabo, ele fazia com que o homem pecasse contra Deus, fazendo com que o homem brigasse com a sua esposa, a esposa brigasse com o seu marido, fazia com que os filhos fossem rebeldes contra os pais, mas ele mesmo, que causava todo esse prejuízo, ficava acusando as pessoas. E quantas pessoas se sentem até hoje acusadas pelo diabo? Quantas pessoas se sentem mal? Se sentem mal. Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. E o diabo, sim, você fez. Você fez. Você roubou. Você estuprou aquela jovem. Você estuprou aquela criança. Foi ele que é o causador de tudo isso. Foi o diabo que incitou a mente do homem para o homem se autodestruir, para o homem ficar depressivo, cansado, abatido. Foi o diabo que colocou na mente do homem, para o homem ter 3, 4, 5 mulheres, mas ele mesmo se opõe, dizendo: você tem 3, 4, 5 mulheres. Você matou aquela criança. Você prejudicou uma família. Então, esse tipo de acusação, o povo vivia assim, oprimidos. As famílias viviam oprimidas. As famílias viviam cansadas, fadigadas, por causa da acusação do diabo. Então, por que o diabo ele tem força? Porque ele se opõe. Abra lá em Zacarias, e você que achou, ajuda o irmão que possa estar com dificuldade. Zacarias capítulo 3. Glória a Jesus. Zacarias capítulo 3. Que diz assim: e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda.
não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Por que Josué não vencia o diabo? Por causa das suas vestes espirituais que estavam sujas. Você compreendeu? Qual é o tipo de força que Josué, o sumo sacerdote, estava dando a ele? Qual o tipo de força que a nação estava dando ao diabo? O pecado, a mentira, a idolatria, a fornicação, o adultério, a prática de sacrifício humano, ritual de magia dentro de casa. Se oferecia os próprios filhos a ritual de magia negra. Assim estava o povo de Deus. Assim estava o povo. Agora você conseguiu entender aqui no capítulo 3, versículo 1, que eles estão num tribunal? Presta bem atenção que você vai entender isso. Eles estão agora num tribunal. E qual o tribunal? É um tribunal espiritual. Presta atenção no capítulo 3. E ele me mostrou meu sumo sacerdote Josué. Me mostrou o sumo sacerdote Josué. E esse sumo sacerdote, ele estava com as suas vestes sujas. Suas vestes espirituais estavam sujas. Por quê? Porque Deus é espírito. O diabo é espírito. Então esse tribunal aqui era um tribunal espiritual. Não era um tribunal físico. Aonde o réu se apresenta diante do juiz porque está sendo condenado. Quem é o réu aqui? O réu era o sumo sacerdote que representava toda a nação. O sumo sacerdote ele tinha um nível superior de Israel. Ninguém havia em Israel maior do que o sumo sacerdote. Havia o sumo sacerdote e o sacerdote. Então o sumo sacerdote, aquele que estava representando a nação, ele estava com as suas vestes espirituais sujas. E as vestes espirituais dele representavam toda a nação que estava na prostituição, sacrifícios humanos, sacrifício de criança, ritual de magia. Toda a nação estava contaminada sem condição alguma de se apresentar diante de Deus. E quem estava lá? O diabo se opondo. O diabo estava com a sua força, com toda a sua força ali. Então podemos ver aqui no versículo, novamente, primeiro, capítulo 3, versículo 1, mostrando o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Quem estava diante do anjo do Senhor? O sumo sacerdote. Ele estava diante do anjo do Senhor. Presta atenção aqui, porque isso aqui vai remeter para você que nós temos um advogado fiel. E esse advogado fiel se chama Jesus. Esse advogado fiel está aqui essa noite. Eu não sei qual é a acusação que o diabo tem feito contra você, querido. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa que Deus falou comigo muito claro hoje. Você hoje vai ministrar esta mensagem que eu estou te dando aqui. E você vai mostrar qual é o problema e qual é as brechas que meu povo tem dado ao diabo de se colocar como força diante dele. As vestes espirituais estão sujas. Por que as vestes espirituais estão sujas? Por causa do pecado. Por que o diabo se faz forte? Por causa do pecado. Por que o diabo se coloca diante do homem para se opor? Por causa do pecado. Mas Jesus disse: eu vos dei poder para pisar em serpente e escorpiões. Serpente e escorpiões são os piores demônios que existem. E Jesus disse à igreja,
minha igreja lavada, minha igreja remida no meu sangue, eu vos dei poder para pisar em serpente, escorpiões e outra coisa, em toda força do inimigo, toda força. Eu dei poder para você pisar em toda força do inimigo e nada vai te causar dano, nada. Agora, por que então não vencemos? Porque tem momentos na vida que o diabo se parece ser mais forte do que a sua fé. Por que o diabo parece ser mais forte do que a tua coragem? Por que o diabo parece ser mais forte do que a tua família? Por que o diabo parece ser mais forte do que o seu casamento? Por quê? Senhor, por quê? Por que meu filho é tão rebelde comigo? Por que, Senhor? Por que meu casamento uma hora está bem, outra está mal? Por que uma hora eu ando, outra hora eu caio? Por que, Senhor? Por causa de alguma coisa que você talvez esteja fazendo ou praticando, que está dizendo para o diabo: eu estou te dando uma legalidade para você se opor contra mim. Bate palma, glorifica o nome do Senhor Jesus.